Edmael Jonatas e esse é o Dia de Arco-Íris. Assim, não vai ter vinheta nem nada assim, mas esse é o Dia de Arco-Íris e é o primeiro episódio, claro. E na verdade, esse era para ser o segundo episódio, porque antes eu lancei um episódio de metas de ano novo, que eu lancei, aliás, no dia 1 de janeiro. Mas eu decidi que ia regravar, porque não tá dos melhores episódios, sabe? Eu gravei numa pista, e tem alguns barulhos, uns ruídos, e aí eu achei melhor regravar. Então, e para ser o primeiro episódio, eu achei melhor ser um episódio sobre mim, para vocês me conhecerem primeiro. Eu tô falando assim meio sussurrado, porque eu estou gravando isso durante uma meia-noite. Uma meia-noite, uma madrugada. E meus pais estão dormindo. Então, tipo, eu tô tentando fazer o máximo de silêncio, o mínimo de barulho, na verdade, para eles não acordarem. Bom, eu tenho aqui uma lista de 24 fatos e 6 mentiras. E para vocês me conhecerem, tipo, aí depois eu vou dizer quais são as mentiras, mas eu vou começar aqui com o primeiro fato ou mentira. Eu vou chamar todos de fatos, porque aí fica mais fácil de dizer qual. De dizer, sabe? De só mandar logo o fato ou a mentira. Fato 1. Meu nome completo é Edmael Jonatas da Silva Albuquerque. Eu vou falar assim bem rápido, porque eu não quero tomar muito tempo com esse episódio. É só um episódio para vocês me conhecerem mesmo. Fato 2. Eu nasci no dia 20 de janeiro de 2005, o que quer dizer que meu aniversário está muito próximo, já que eu vou lançar isso aqui no domingo, dia 18, e o que quer dizer também que eu sou ou aquariano ou capricorniano, tanto de signo quanto de ascendente. Mas, tipo, eu não faço ideia se eu sou aquariano ou capricorniano, porque eu nasci, eu não sei se o nome é Crispa, eu realmente não lembro se o nome é Crispa, como é o nome, mas eu nasci na virada de signo. Então, tipo, eu não faço ideia se eu sou de Capricórnio ou sou de Aquário. E eu também não faço questão de tentar descobrir de qual signo eu faço parte, não. Até porque eu não acredito muito nisso de signo, não. Tipo, dá pra você se identificar com todos os signos, tipo, com uma característica de cada um dos signos. Então, tipo, não é uma coisa muito certa, assim, pra você acreditar, né? Fato 3, eu sou bissexual. Fato 4, eu sou muito fã de Star Wars, Guerra nas Estrelas, e durante a pandemia eu assisti todos os filmes, todas as séries e todas as animações. Tipo, assisti tudo de Star Wars. Aliás, eu queria ler todos os livros de Star Wars. Não todas as HQs, porque tem muitas HQs. E tipo, não todos os livros, mas tipo, pelo menos o cânone de Star Wars inteiro. O que é muito livro mesmo assim. Mas eu queria muito. Tipo, eu fiquei com hiperfoco em Star Wars. Eu sou decenalta desde meus 11 anos. Assim, pra quem não entende muito de super-herói, decenalta é uma pessoa que gosta mais da DC do que da Marvel. Mas mesmo eu sendo decenalta, eu
eu assisti todos os filmes da Marvel. Acho que todos, tipo, talvez eu tenha deixado um ou outro passar depois da fase 4, mas tipo, antes da fase 4 eu assisti todos. E tipo, não assisti todas as séries, mas assisti quase todas também. Tipo, as que eu assisti, eu acho que são as melhores. Não dá pra saber se as outras são as piores, mas tipo, pelo que eu ouvi falando, as pessoas falando, as que eu não assisti não são tão boas assim. Então, tipo, eu não perdi nada, ou não perdi muita coisa, pelo menos. Fato 6, eu tenho 1,77 de altura. Fato 7, eu nunca namorei sério. Fato 8, eu não sou virgem e aconteceu muito cedo. Eu tenho que explicar isso aqui, né? Porque, tipo, tenho que dar um contextozinho. Eu não vou dar um contexto, na real. Eu só vou dizer que eu queria que tivesse sido uns 6 anos mais tarde. Tipo, acho que foi cedo demais. Tipo, se fosse com uma pessoa hétero, provavelmente não teria isso de achar que foi cedo demais. Ou pelo menos de falar que achou que foi cedo demais. Tipo, pelo menos eu acho que uma pessoa, um homem hétero, não iria falar que achou que foi cedo demais. Mas, tipo, no meu caso, eu acho que foi cedo sim demais. Poderia ter esperado mais um tempinho. Poderia. Fato 9, eu namorei por 3 meses com uma menina chamada Fernanda. Fato 10, eu sou pernambucano. Fato 11, eu faço caminhada frequentemente. Muito, muito mesmo. Fato 12, eu fui um adolescente maromba durante a pandemia. Tipo, eu malhava muito. Já ia falando aqui errado, né? Malhava. Eu malhava muito na pandemia. Tipo, eu era muito focado em treinar. Tipo, foi uma das coisas que me ajudou a superar aquele tempo difícil e realmente me ajudou muito. E assim, se eu continuasse daquele jeito, talvez eu me tornasse um red pill não, mas tipo, sabe aquelas pessoas rato de academia? Provavelmente eu teria me tornado uma pessoa desse tipo. Mas que bom que eu não continuei. Fato. Eu tô aqui com meu notebook, eu não sei nem se tá aparecendo aí na câmera, porque tipo, eu vi o celular. Fato 13, eu me acho super inteligente e criativo. Isso aqui é meio que uma piada, sabe aquele meme do Lusca falando que ele se acha super inteligente e criativo? Então, eu peguei daí, né? Mas, tipo, eu super me acho uma pessoa super inteligente e criativa. Aliás, eu acho que eu tenho super dotação criativa. Não tenho como ter certeza se eu tenho ou não. E te balancei. Eu não tenho como saber se eu tenho ou não, porque eu nunca passei por psicanalista. Eu acho que é psicanalista que descobre se a pessoa tem isso ou não, né? Ou neuro psicólogo, neuro alguma coisa. Neurologista, eu acho que é isso. Eu tô enrolando muito aqui no fato 13. Fato 14, eu sou roteirista. Aliás, eu já escrevi 2 filmes longas. Aliás, tipo, para dar mais contexto, eu escrevi. A primeira coisa que eu escrevi foi um filme longa de ficção científica. E, tipo, a história é mó legal, mas, tipo, eu escrevi 3 rascunhos.
E eu vou reescrever como se eu não tivesse escrito esses 3 rascunhos. Tipo, eu vou pegar a história e vou botar em um molde totalmente diferente desse molde que eu tinha feito esses 3 rascunhos. Vai ser como se eu estivesse refazendo o filme do zero. Aliás, quando lançar, né, Laços Temporais, vão assistir no cinema. Ou no streaming, não faço ideia de onde vai lançar esse filme. Mas é aquilo. É um filme que tem muito potencial. Aí eu escrevi depois De Volta Pra Você, que é uma comédia romântica LGBT. Acho que se enquadra como comédia romântica. Tipo, tem um quezinho de drama, mas tipo, eu acho que é mais pra uma comédia romântica mesmo. E tipo, fora dos padrões, né? Tipo, quebra muito o lance de convenções de gênero. Tipo, num tempo não linear e tal. Muito legal esse filme também. E escrevi alguns pilotos de série e escrevi 2 curtas. Que, aliás, vocês vão saber quando eu lançar, né? Talvez eu fale aqui no podcast ainda, mas continuando, fato 15. Ou esse fato ou 10 é verdade. Tipo, não tem como os dois ser verdade. Porque o fato 10 é eu sou pernambucano, o fato 15 é eu sou alagoano. Eu sou um dos dois. Enfim. Fato 16, meu sonho de infância era ser diretor de um desenho animado. Assim, quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar, gostava muito de assistir desenho animado também. E, tipo, enquanto eu assistia, eu pausava, tipo, não, literalmente. No DVD eu pausava e começava a desenhar os personagens do desenho que eu estava assistindo. Aliás, meu pai me lembrou isso recentemente, que eu fazia muito isso. Recentemente não, já tem uns meses. Eu fazia muito isso e eu gostava muito de desenhar. E sempre passava pela minha cabeça, eu quero fazer isso no futuro. Que eu vou fazer isso no futuro. Mas por enquanto eu vou continuar com séries em live action. No caso, com pessoas, para quem não entende disso. O que é muito difícil. Mas é isso, o fato 16 e agora o fato 17. Eu já gostei de 2 melhores amigos meus que são héteros. Assim, em minha defesa, eu não sabia que eles eram héteros. Eu achava que eles eram. Entendeu? Mas eles não eram. E foram 2 grandes decepções. Tipo, errar uma vez, normal. Errar 2 vezes, é um idiota, mas dá pra passar, sabe? Mas eu acho que, tipo, não foi minha culpa. A culpa era deles por parecer muito. Então, continuando. Fato 17. Não, foi o fato 17. Fato 18. Eu já tentei aprender a tocar 2 instrumentos, mas eu nunca consegui. Fato 19. Eu pensava que era gay, porque só conseguia gostar de um garoto, que aliás é meu primeiro melhor amigo de um dos fatos anteriores aqui, que, que eu gostei. E tipo, passei uns 6 anos mais ou menos gostando desse meu melhor amigo. Rendeu algumas músicas que eu escrevi e também rendeu o De Volta Pra Você, que é totalmente baseado no, no que eu sentia por ele, que não sinto mais, graças a Deus. E é isso.
Fato 20, eu me considero uma pessoa fiel. E se a pessoa que namora comigo quiser ficar com outras pessoas, eu prefiro ou abrir o relacionamento ou terminar. Se a pessoa me traiu, eu prefiro me vingar e depois terminar. Ficando com pessoas dos dois gêneros, dos dois sexos. E se vingar completamente dessa pessoa e depois tchau. Ou então com um gênero que for mais humilhante pra pessoa, sabe? Tipo, com uma mulher, provavelmente a mulher vai se sentir mais humilhada se eu ficar com um homem. Já no caso de um homem, provavelmente vai ficar se sentir mais humilhado se eu ficar com uma mulher. Aí eu trago as provas que fiquei com a pessoa e depois trago as provas que eu consegui dele ter ficado com a outra pessoa que ele ficou. E jogo na cara dele, ou dela. Enfim. Deixa eu ver aqui. Eu até me perdi de onde eu estava lendo. Fato 21. Eu moro apenas com minha mãe e minha irmã. Fato 22. Minha série favorita é Steven Universo. E minha série em live action favorita é Shameless. Fato 24, porque o fato 22 é a de Steven Universo e 23 é a de Shameless. Eu acho que eu não falei a de Shameless, que era 23. Fato 24. Eu já escrevi pelo menos uma música para cada pessoa que já amei. E quase todas são sobre o sentimento de não ser... Não, o sentimento não ser recíproco. Enfim, né? Enfim. Fato 25, eu sou muito fã da Olivia Rodrigo, da Sabrina Carpenter. Eu ia falar primeiro do outro artista, mas eu vou falar do Joshua Bassett, que esse aqui é o Triângulo Amoroso de 2021. Aliás, eu sempre gostei dos três. Eu até conheci a Sabrina Carpenter há muito mais tempo do que a Olivia e o Joshua Bassett. Aliás, eu conheci os dois por causa de High School Musical, The Musical The Series, em 2019. Então, tipo assim, tendo em comparação, porque eu conheci a Sabrina Carpenter em 2014, eu fui em 2015, tipo, muito tempo antes. E, tipo, quando ela começou a lançar música, eu já escutava as músicas dela. Não, quando ela começou, eu comecei a escutar. Continuando com o fato. Me interrompendo aqui, continuando com o fato, porque senão eu vou demorar muito nesse fato. Eu sou também muito fã do João, do Cazuza e da Lana Del Rey. Fato 26, eu descobri que era bissexual quando me apaixonei por uma das minhas melhores amigas e quando eu falei pra ela que gostava dela, ela disse que eu estava confuso. Tipo, você tá confuso, tá confundindo a amizade, entendeu? E assim eu ter falado pra ela, meio que estragou nossa amizade. Ou pelo menos foi o início do fim. 27. Meus pais são divorciados e meu pai é casado com a mãe do meu melhor amigo. 28. Eu terminei meu ensino médio com 17 anos, que é praticamente a idade padrão, né? Todo mundo, ou quase todo mundo... Mano, eu tô pingando de suor. Minha testa deve estar um reflexozão assim. Mas se eu ligasse o ventilador, ia ficar uma zoada aqui no quarto. Então, tipo, melhor assim, né? Fato 29, eu odeio meu meio-irmão. Fato 30, com meus 19 anos, eu saí de casa e virei um viciado em crack.
Já deu pra perceber que essa última é mentira, né? Bom, na real eu percebi aqui enquanto eu tava lendo que na verdade são 23 fatos e 7 mentiras. Na real ia ser 25 fatos e 5 mentiras, mas tipo, eu percebi que eu sou melhor mentindo do que dizendo fatos sobre mim. Então, mitomaníaco, né? E as mentiras são o fato 1, o 9, o 15, o 21, o 27, o 19, o 29 e o 30. No caso, meu nome não é Kedmael Jonatas da Silva Albuquerque. É Kedmael Jonatas e o sobrenome eu não vou dizer, né? Eu nunca namorei com uma menina chamada Fernanda. Eu não sou alagoano. Eu não sou de Alagoas. Aliás, eu nunca nem saí do estado do Pernambuco. Então, tipo... Na verdade, saí sim pro Ceará. Mas, tipo, eu tinha uns 2 ou 3 anos. Eu não moro apenas com minha mãe e minha irmã. No caso, essa daqui não é uma mentira, é uma meia verdade. Mas eu moro com minha mãe, com meu pai e minha irmã, que aliás meu pai é casado com minha mãe, né? O que é a próxima mentira, que meus pais não são divorciados. Na verdade, meus pais não são divorciados e meu pai não é casado com a mãe do meu melhor amigo. Na real, eu tenho uma explicação para por que eu inventei essa mentira. Na verdade, não tenho, não. Quando eu era criança, quando eu tinha uns 11 anos, eu gravei um vídeo pro YouTube e nele eu inventei essa mentira de que meu pai era casado com a mãe do meu melhor amigo. Eu não faço ideia porque eu inventei essa mentira, mas tipo... É aquilo, eu não sei explicar e as pessoas não vão entender, então... Na verdade é só eu não sei explicar mesmo, porque eu não faço ideia de onde eu tirei essa mentira. Mas meus pais são casados e felizes. E essa fic nunca aconteceu. Já a mentira do fato 29, no caso, eu não tenho meu irmão, então não tenho como odiar ele. No caso da 30, eu nunca saí da minha casa. Eu moro com meus pais desde sempre. Na verdade, eu morei algum tempo sem ser com eles, mas, tipo, nunca morei completamente sozinho ou com amigos. Na verdade, já morei com amigos, mas, tipo, na casa da família deles. Aliás, ano passado, né? Eu falo muito aliás. Eu tenho uns vícios de linguagem que, tipo, eu acho que deve ser insuportável assistir eu falando aliás, tipo, o tempo todo. Enfim, né? E enfim também, eu falo muito enfim. E eu nunca me tornei um viciado em crack, né? O que não é uma coisa ruim, porque, tipo, viciado em qualquer coisa já não é bom. E em crack, então, né? Enfim, gente, eu não tenho uma estrutura pronta não, preparada para os episódios ainda. Mas uma coisa um bloco que eu quero deixar em todos os episódios, eu já balancei de novo. Um bloco que eu quero deixar em todos os episódios eu tô gravando áudio por aqui. E o vídeo não vai ser editado, tipo, só vou colocar o áudio mesmo e é isso. Vida que segue. Eu tenho 3 indicações. Um filme, uma série e um álbum. Que no caso é o que normalmente eu vou trazer, mas nem sempre vai ser um indicado. Tipo, pode ser todos de um só. Tipo, tanto faz. Mas hoje vai ser desse jeito.
O primeiro é o filme Luca, da Pixar, que provavelmente muitos de vocês já vão ter assistido. É muito bom esse filme. Eu reassisti uns 3 ou foi 4 dias atrás e eu não lembrava de ser tão bom esse filme. É melhor do que eu lembrava, muito melhor do que eu lembrava. Mas, assim, é muito bom mesmo. Se não assistiram, assistam, não vão se arrepender. Tipo, a ambientação nos anos. Eu não sei em que ano se passa, na verdade. Mas a ambientação na Itália, ali no final do século passado, tipo, é muito bom mesmo. Eu não sei em que ano se passa, mas se passa mais ou menos em 1800, 800 não, 1980 ou é 60, sei lá. Mas, tipo, é muito bom mesmo. E a segunda indicação é a série Malcolm in the Mirror. Esses dois tem no Disney Plus, para quem é assinante. Malcolm in the Mirror eu assisti por causa de WandaVision, porque tem um episódio que meio que parodia Malcolm in the Mirror. E, se eu não me engano, aparece uma cena ela assistindo Malcolm in the Mirror, a Wanda. E é uma série muito boa mesmo. Talvez não seja na série que passa ela assistindo, talvez seja em um dos filmes da Marvel. Se não me engano, é em um dos filmes da Marvel. Um filme dos Vingadores, que ela assiste. Ou é o do Capitão América, Guerra Civil, sei lá. Mas é isso. E o álbum é o último álbum da Madison B. Eu já falo Madison Rae, só que é Edson Rae. E não é ela, é a Madison B, que é o Locket, ou Locket, sei lá, tipo, é um dos dois. É tipo bloqueado, sabe? Em inglês. E, tipo, eu já escutei umas 3 vezes. Saiu ontem, na sexta-feira. E eu já escutei 3 vezes. E é muito bom. Eu gostei muito das músicas e tudo mais, da produção. Recomendo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Beijos e tchau.